nem resistiu e está aqui, continuou aqui, deixa eu ver. Amém, gente? Nós vamos construir agora algo muito importante. Mas eu fico muito feliz de ver você aqui, que permaneceu, que continuou, que está aqui, para que você receba até o fim. E nós agora vamos falar de algo muito importante. Vocês estão preparados? Pergunta para essa pessoa se ela está preparada de novo. Pergunta se a pessoa está preparada mesmo. Porque primeiro a gente falou um pouco, nós falamos um pouco sobre a mente confusa. E agora eu quero falar de um tema que, para mim, fala de uma das coisas que o Senhor mais tem transformado na minha vida. Deus tem feito na minha vida, há alguns anos, um alinhamento de valores. E eu quero conversar com vocês agora sobre esse alinhamento, sobre os nossos valores, sobre alinhar. Porque a nossa mudança de mentalidade passa por um alinhamento de valores. Se eu não mudo os meus padrões, se o que é do reino não passa a ser um valor para mim, jamais eu vou mudar minha forma de pensar. Jamais eu vou colocar Jesus onde Ele precisa entrar e ser colocado na minha vida. Então Deus quer alinhar os nossos valores. Eu não sei como começou para você o ano de 2025. Para mim começou de uma forma bem diferente. E por quê? Eu comecei em 2025 e eu sempre faço primícias. É um tempo, são 12 dias de lives, onde eu trago temas, lives de oração, lives onde eu trabalho alguns temas específicos. Esse ano o tema foi Apaixonados por Jesus. E cada dia eu trabalhei um ponto, só que esse ano as lives, para mim, tiveram algo especial. Eu fui tomada de uma maneira nessas lives, que quando eu acabava as lives, eu ficava ainda ali e eu ficava em choro, e as pessoas me ligavam chorando das suas casas, de tão tocado que foi, e realmente eu senti que foi algo do Espírito. E eu comecei 2025 cheia de planos, cheia de projetos, com várias coisas em mente. E desde essa primícias, Deus começou a fazer uma mudança em mim. Sabe aquilo que você acha que você está entrando o ano top? Sabe? Tá tudo direitinho, Deus foi fazendo vários concertos, as coisas estão rodando, tá tudo bem. Quando entrou 2025, é como se Deus tivesse falado assim: eu fiz até aqui. Agora eu quebro todas essas estruturas, porque eu preciso ir mais profundo. Eu preciso ir em lugares que houve cura, só que agora a cura é mais profunda. Eu preciso ir em lugares que você acha que teve cura, mas não teve cura. E desde que esse ano começou, gente, eu tenho sido mexida, eu tenho sido levada a lugares do deserto. E um deserto, como eu falei para vocês, não o deserto porque Deus está me colocando no deserto, mas um deserto de entender a importância de nós irmos para o deserto. Um lugar onde Deus tem falado comigo: sai de cena, sai de todo lugar, começa a me buscar mais, começa a consagrar mais tua vida a mim. Tanto é que hoje, um dia na semana, que são as quartas-feiras, eu tiro de consagração. Ninguém consegue falar comigo nesse dia, porque é um dia que hoje eu tirei todas as coisas da minha agenda. E eu começo o dia e eu termino o dia em oração, em jejum, em louvor, em palavra, em estudo. É um dia que eu tenho dedicado realmente para uma vida com Jesus. Então eu tenho vivido muitas mudanças. E eu tenho entendido, e Deus me fez entender, e nesse tempo Ele me levou a ler o livro de Filipenses de novo. E o livro de Filipenses é um livro que mexe muito comigo. Talvez até eu possa dizer para vocês que das cartas do apóstolo Paulo, eu acho que é a carta que eu mais amo. É considerada a carta da alegria. E é interessante a gente ver que é a carta da alegria que foi escrita por um homem preso num buraco. E foi considerada a carta da alegria. Então essa carta tem muito a nos ensinar. E eu fiz uns estudos profundos de Filipenses e parece que a palavra saltou aos meus olhos. Saltou de uma maneira diferente, mexeu com a minha estrutura, tem mudado os meus valores, tem alinhado coisas dentro de mim, tem rompido padrões. Porque o que eu vejo que Deus está fazendo na minha vida, e eu creio que se Ele está fazendo na minha vida, e se Ele me trouxe num tempo como esse para esse lugar, é porque Ele também quer trazer isso para a sua vida. Padrões que foram criados, padrões do que é sucesso. Padrões que fazem com que a gente alimente pensamentos que têm nos destruído. Por quê? Porque você está alimentada por um padrão, por um pensamento que você criou de que isso é sucesso, de que isso é dar certo, de que isso é o que eu tenho que fazer. Mas quem é que disse que você tem que fazer?
Quem é que disse que isso é para você? Ou melhor, quem é que disse que isso é o que Deus tem para você? Sabe que nesse tempo Deus foi mexendo comigo e foi me revelando quantos sonhos, quantas coisas eu lutei, eu quis e que muitas vezes eu me frustrei. E que na verdade, eu falei isso na rede de mulheres quinta-feira, Deus começou a pedir para eu entregar alguns Isaques. Deus na verdade revelou Isaques na minha vida, que nem eu sabia que eu ainda tinha. Porque da mesma maneira que eu acredito que Ele fez com Abraão, Deus não queria Isaque, Deus queria Abraão. Por completo, de todo o coração, até que nada mais importe. E eu creio que Ele está fazendo, Ele tem feito isso na minha vida. E eu estou compartilhando aqui na igreja, gente, porque se nós vamos falar de alinhamento de valores, você vai entender que muitas coisas na sua vida não aconteceu, muitos pensamentos não mudam, e muitas coisas não vão acontecer, se você não estiver alinhada, em ordem, com o que é do reino na sua vida. Então se prepare para hoje, porque eu creio que essa palavra vai falar muito com você. Eu quero compartilhar aqui Filipenses 3, capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 8. Filipenses 3, 4 a 8, diz assim: embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Olha que espetáculo isso aqui. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando aqui, gente? Ele está trazendo o currículo dele. Ele está trazendo assim, se alguém tem que se vangloriar por suas conquistas, deixa eu te dar meu currículo para você saber o que eu fiz, por onde eu caminhei e quem eu sou. E aí ele vem com esse currículo, que é um currículo que nos dias de hoje seria aquele currículo de dar inveja. Doutorado, formada, pós-graduanda, isso e aquilo, não é assim? Quantos títulos nós nos damos, porque a gente pega os títulos, os cargos e as funções e a gente traz para a nossa identidade. Hoje eu estou na frente, na igreja que eu estou hoje, eu estou na frente da liderança de mulheres. E eu entendo porque Deus tem feito isso na minha vida nesse tempo. Sabe por quê? Porque lá atrás, há 10 anos atrás, quando eu me converti, ali eu senti um chamado com mulheres. Ali eu senti algo no meu coração para fazer esse trabalho. Mas eu posso falar para vocês em cima desse altar diante do Senhor. Eu realmente não estava pronta. Porque talvez naquele tempo, ou alguns anos atrás, a minha identidade seria o meu cargo. Líderes, porque eu sei que tem líderes aqui. Você está líder. Cuidado para que o cargo não se torne a sua identidade. Você não é. O cargo não fala nada. O cargo é apenas aonde Deus quer te colocar. E aprenda a se desprender desse lugar. Porque hoje você está, mas se amanhã você não tiver que estar, saia. Se amanhã Deus quiser te levar para um outro lugar, não importa o que seja, entenda que cargos não definem você. Vocês estão entendendo isso? Apóstolo Paulo aqui era um homem de títulos, de cargos, de tantas coisas, tantas conquistas. Mas aí ele fala assim, gente, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero, olha o que o apóstolo Paulo diz, como esterco para poder ganhar a Cristo. Sabe o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, gente? Ele está nos trazendo uma percepção de valor. Ele não está querendo dizer que os títulos, que as conquistas em si não eram importantes. Ele só está querendo falar que quando ele faz uma percepção de valor, trazendo o que ele conheceu e o que é maior, isso aqui se tornou nada. Então o que Deus está querendo dizer para mim, para você, não é desmerecer o seu título, a sua conquista, os seus cargos, as suas funções, as coisas que você tem, o seu currículo, não é isso. Isso em si é valoroso, parabéns, uau!
Se você conquistou, nunca se esqueça, é Deus na sua vida. É Deus. Porque o nosso dinheiro é dele. A nossa roupa é dele, o nosso corpo é dele, a nossa vida é dele, a nossa mente é dele, tudo é dele. Só que ele está trazendo, ele trouxe uma percepção de valor, porque tudo que era tão importante, no momento que eu conheço a Cristo, meu Deus, isso aqui passa a ser tão pequeno. Por isso, gente, que alinhar nossos valores é tão importante, porque se as outras coisas estão sendo mais importantes ou estão nos tendo, então eu ainda não tive a percepção de valor e eu ainda não entendi o que é Jesus. Eu ainda não entendi a grandeza desse Senhor na minha vida. Teve um dia que o Senhor me levou a um tempo de oração, em que eu chorava, eu não conseguia parar de chorar, porque eu sentia um constrangimento e uma vergonha, pelas vezes que eu negociei a presença dEle. Pelas vezes que eu negociei estar com Ele, troquei Ele por coisas que são muito menores do que Ele. Porque é isso que a gente faz. A gente tem trocado. Eu falei aqui para vocês que uma mudança de pensamento, uma mudança na nossa vida passa por um encontro verdadeiro e genuíno. Porque se eu quero mudar um padrão construindo numa vida, eu preciso me expor a algo que é maior, a algo que é melhor, a algo que é para mim. Mas se eu não me exponho a essa verdade, não vai. Só que sabe por que eu não me exponho? Porque Jesus ainda não é um valor para mim. Eu só vou me expor verdadeiramente a esse evangelho quando ele se tornar um valor para mim. Só que o padrão que eu criei, as redes sociais que me alimentam diariamente, me falam que se eu não estou fazendo, eu não sou nada. Que se eu não estou produzindo, que se eu não estou postando, que o outro está ganhando X, que o outro tem o carro tal, que o outro fez isso. Aí você de repente olha para a sua vida e você fala, meu Deus, eu não sou nada. E aí você começa a se encher de comparação, de inveja, de frustrações. E você começa a definir o seu valor pelo que você não conquistou, pelo que você não tem. Gente, você vai lá e acorda 7 horas. Quando você acorda, você vai no Instagram. Aí você vê a vida da irmãzinha que acordou 5 horas, que já malhou, que já comeu, que já leu a Bíblia, que já está trabalhando. Você fala o seguinte, meu Deus, eu não presto. A mulher já até o horário que eu estou acordando, eu estou começando agora a acordar para a vida, a mulher já fez várias coisas. Quer dizer, nós pegamos das 24 horas do dia de alguém, segundos para definir e dizer que ela é e que eu não sou. Quem está entendendo isso? Gente, não duvide disso. Olha o que eu quero alertar você. Cuidado. Cuidado com as coisas que você está vendo. Cuidado com o que você tem exposto à sua mente. A gente fica muito e a gente precisa amadurecer, tá? Porque a gente fica muito na guerrinha do pode, não pode. Gente, não se trata do pode, não pode. Se trata de uma consciência em Deus do que eu decido me alimentar. Se trata de uma consciência em Deus que se a minha mente se transforma a toda exposição, por que eu vou me expor a músicas que vão me contaminar? Por que eu vou me expor a ensinamentos que vão amanhã, de repente, derrubar meu casamento? Você está entendendo? Eu preciso me expor de coisas que estão alinhadas à palavra. Então faça cursos, peça ajuda, leia livros, existem coisas extraordinárias. Mas elas precisam estar alinhadas ao que a palavra diz, ao reino de Deus. Então eu começo a construir e entender que, peraí, do que eu estou me alimentando? Qual é o padrão? Gente, eu conheço mulheres que chegam na minha frente, pessoas que fazem processos comigo, num grau de insatisfação e ingratidão. E elas não conseguem perceber que sabe de onde está originando a ingratidão e a satisfação delas? De estarem viciadas numa rede social e verem que a irmãzinha tem a barriga que elas não têm. E verem que o marido deu um carro e o teu marido não tem condições de te dar um carro. Aí o teu marido chega em casa e você só olhou ali no Instagram não tem nada a ver. Só que nem você sabe por que você olhou para a cara dele e quer tratar ele mal. Porque lá gerou uma semente em você para olhar para ele e dizer, o marido do outro é melhor que o meu. O marido do outro dá o carro e o meu não dá. E aí você passa a não valorizar o que você tem. Você passa a pensar coisas negativas sobre quem está com você. E isso te alimenta. E cada vez mais é o que você vive. Aí sabe o que acontece? Aí que o teu marido não te dá um carro mesmo. Aí parece que o dinheiro sai, que ele não consegue. Aí parece que ele vai te dizer que isso é uma besteira, que não tem nada a ver.
Porque lembra que a gente cria o que a gente pensa? Então, quando eu vejo essa passagem aqui, eu começo a perceber que o Senhor quer fazer na nossa vida esse alinhamento. Porque nós precisamos primeiro entender essa percepção do que é valoroso, do que verdadeiramente importa, do que é do reino para nós. Igreja, muitas vezes nós estamos fazendo o serviço, mas nem Ele está. Muitas vezes você está na obra, mas Deus não te pediu isso que você está fazendo. E você está ali cansada, e você está ali suada, e você está ali ansiosa. E Deus não quer nada disso de você. Deus quer você. Me chama a atenção quando eu pego e vejo, e eu falei sobre isso, e isso salta ao meu coração, resultados e frutos. Nós estamos o tempo todo buscando resultados, porque o que a gente aprende lá fora é que a gente vale pelos nossos resultados. Só que lembra que a nossa visão, nós somos de um reino, nós estamos construindo algo diferente. Nós não estamos construindo e buscando resultados. A nossa busca maior precisa ser por frutos. E frutos, muitas vezes, ninguém vai ver. Fruto é aquilo que vai parecer que não está acontecendo nada. Porque o fruto verdadeiro, primeiro ele cresce para baixo, para depois ele crescer para cima. Só que a gente não dá o tempo de crescer para baixo, sabe por quê? Porque eu preciso mostrar, porque eu não posso ficar para trás, porque eu tenho medo. Pensamentos que têm roubado você de uma construção. Aí a igreja clama por um avivamento. Não vai acontecer um avivamento nessa igreja, sem antes acontecer no particular, no individual, você e Deus. O avivamento de uma igreja, gente, é uma consequência de um avivamento pessoal e individual. É quando cada um de nós estiver fervendo e queimando. É que essa igreja vai avivar e avivar e avivar. Mas eu não queimo, eu não me dou nem tempo de queimar por Jesus. Por quê? Porque eu não tenho nem tempo para Ele. Porque eu não busco. Porque eu não me entrego. Porque eu não entendi o valor de Cristo. John Wesley fala uma frase que eu falava, ele diz: eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. Quem tem que se colocar em chamas somos nós. E mesmo que ninguém esteja vendo, mesmo que você tenha que parar tudo, se você quer mudar sua mentalidade, se você quer mudar coisas na sua vida, o secreto precisa ser, gente, e precisa passar a ser um lugar diário nas nossas vidas. Um lugar onde a gente vai construir as nossas disciplinas espirituais. E vai ser difícil construir as disciplinas? Vai, gente. Sabe por quê? Porque na construção da disciplina espiritual vai ser a luta da carne contra o espírito. E você vai ter que entender que sabe por que a gente não quer ler a Bíblia? Porque dá sono. Por que a gente foge desses lugares? Porque nem todo dia a gente quer orar. Porque todas as vezes que você vai para uma disciplina espiritual que vai te crescer no espírito, a tua carne vai entrar em estado de alerta. E ela vai criar mecanismos de fazer você fugir daquela situação. Por isso que a gente tem que ir para esse lugar com a consciência de que sem Ele, como diz em João 15, nós não podemos fazer coisa alguma. Amém? Quando eu olho para a igreja de Apocalipse, a igreja de Éfeso, em Apocalipse 2:5 fala, me chama a atenção do que hoje nós estamos vivendo. Muitas vezes um ativismo dentro da igreja, um fazer, uma busca por alta performance. Busca por alta performance. Eu quero performar. Eu quero performar no trabalho, eu quero performar em casa, eu quero ser uma mulher, um homem de alta performance. É assim ou não é? Só que sabe o que me chama a atenção? Porque em Apocalipse fala de uma igreja, gente, olha o que o Senhor diz: eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho árduo, eu conheço a tua perseverança. Eu sei que você não pode tolerar homens maus que põem à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Uau, que igreja de alta performance. Essa era a igreja de Éfeso. Só que aí o Senhor vem e diz: contra você, porém, tenho isso,
você abandonou o primeiro amor. Meu Deus. Uma igreja de obras, onde o coração não estava em Jesus. Guta, por que você está falando isso tudo se a gente vai falar de alinhamento de valores? Porque você vai ver que o principal valor é Ele. E é Ele que a gente tem mais negociado. A nossa vida não entra em ordem se Ele não estiver no lugar que só Ele pode estar. A nossa mente não vai ser transformada. Os nossos pensamentos não vão mudar. Pare de achar que você pode alguma coisa. É com Ele que nós podemos todas as coisas. Quando eu começo a olhar para isso aqui, eu vejo, será que Deus me pediu isso? Olha o que Ele fala, lembre-se de onde você caiu. Arrependa-se, pratique as obras que praticava. Aí eu penso assim, eu começo a fazer algumas, conspirações na minha cabeça, conjecturas. Aí eu começo a pensar assim, geralmente o primeiro amor fala daquele tempo de intensidade, tempo de busca, tempo de loucura, tempo que você estava ali o tempo todo, não é verdade? Então o que Ele fala? Te lembra de onde você caiu, quer dizer, te lembra o que te afastou daquele lugar. Volta para aquele lugar, volta a queimar, volta a me buscar, volta a me amar. Me coloca no lugar que é meu, na sua vida. Hoje eu estou aqui para dizer para você, líderes, membros da casa, e eu me incluo nisso, tá, gente? Porque é isso que Deus está fazendo na minha vida. Eu não estou aqui para falar para você, eu estou falando isso para mim também. Pastores, convidados, intercessores. É tempo de queimarmos verdadeiramente no secreto. E não tem como queimarmos no secreto sem mostrar mudança de vida fora. Não, Guta, eu queimo no secreto, continua da mesma maneira? Não, você não está queimando no secreto. Talvez você só esteja lambendo suas feridas no secreto. É tempo de entregarmos o nosso coração ao Senhor, gente. É tempo de vivermos essa verdade. Mateus 22, do 37 ao 38 diz, ame ao Senhor, o seu Deus, de todo, fala assim comigo, todo o seu coração, não é uma parte dele, não é um pouquinho dele, não é quando é conveniente, não é quando você está sentindo, é amá-lo de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma. Este é o primeiro e maior mandamento, assim de Jesus, é o maior de todos. Então se eu tenho que amar Ele acima de todas as coisas, aonde Ele está entrando na minha vida, será que Jesus tem sido um valor para mim? Porque falar que ama, gente, entenda, e você vai entendendo o que eu vou dizer aqui, você só ama verdadeiramente aquilo que você valoriza. Se Jesus não for um valor para você, você pode dizer que o ama, mas você está se enganando. Porque Ele também diz que quem o ama obedece os seus mandamentos, e o mandamento que Ele deixou, ame a Deus. Coloque Ele no lugar que é dele. Nem que você tenha que tirar coisas na sua vida. Nem que você tenha que mudar sua agenda. Nem que você tenha que renunciar ao que hoje tem você. Entrega o teu coração. Jesus precisa se tornar um valor para mim. Jesus precisa se tornar um valor para você. O maior, o principal, o único. Nós somos dele ou não somos? E eu quero dizer uma coisa para vocês, entenda. O reino dos céus é um reino de valores. O reino dos céus é um reino de valores. É um reino movido a valores. E eu quero te dizer mais. A sua vida é regida pela sua escala de valores. A tua vida hoje, sem você perceber, você se move pelos teus valores, pelo que você valoriza. É isso que nos move. Então, se Jesus não for um valor para você, as coisas do reino você não vai colocar na sua vida. Se o teu casamento não for um valor para você, você não vai buscar e lutar e transformar seu casamento. Por quê? Porque ele não tem o valor que ele precisa ter. Presta atenção, povo de Deus. Segundo o dicionário, a palavra valores significa riquezas, bens. E valor significa um preço alto. Então, aquilo que é valoroso, aquilo que custa caro, aquilo que tem um preço alto.
Segundo algumas pesquisas, nossos valores são um conjunto de características de uma determinada pessoa, de uma organização, que determina a forma como esta pessoa se comporta. Olha aí, comportamento. Como ela interage com outros indivíduos e com o meio ambiente. Você se move no teu valor. Valor é o que move você. Inconsciente, consciente, sem perceber. Valor é o que te move. Sabe por que muitas vezes algumas coisas ficam pesadas? Porque os teus valores não estão alinhados. Sabe por que o evangelho muitas vezes fica pesado? Porque a gente precisa alinhar a nossa escala de valores com a escala de valores do reino. Se Jesus e as escalas dos valores de Deus não forem valor para mim, vai ficar pesado. O evangelho vai ser pesado. Quem está pegando isso no seu coração aqui que eu estou falando? Quais são os teus valores? O que move você? O que verdadeiramente é importante para você? Você já se perguntou? O que é importante para mim que eu não negocio? Que quando tocam nisso, que quando falam disso, mexe comigo porque é importante, porque eu não tiro da minha vida. São questionamentos que a gente precisa fazer. O que te move? Se você fosse olhar para a sua vida, qual é o momento que hoje você descreveria que marcou a tua vida? Até hoje. Se você fala daquilo, se duvidar, você até se emociona. Porque geralmente está alinhado a algo que é muito valoroso, tem um valor aí. Então, geralmente, o que a gente lembra? Dia do casamento. Por quê? Porque casamento pode ser um valor para você. Porque a tua família é um valor para você. Dia do nascimento de um filho. Dia que você teve uma conquista profissional. Porque talvez isso seja um valor para você. Vocês estão me entendendo? Sim ou não, igreja? Então, pera lá, vamos lá. Casamento, filhos, oração, você será pesado se não for um valor. Se você não sabe o seu valor, você é pesada para você. Se orar não tiver o valor e o sentido realmente da oração, é pesado. Se os teus filhos não tiverem, se você não entender o valor da maternidade, o valor da paternidade, o valor daquelas criaturinhas assim, que mesmo no dia que elas estão querendo te arrancar o cabelo, você vai fazer o que estão fazendo. O que estão... Olha como o mundo está rodando. Hoje, cada vez mais se fala no quê? Não quero ter filhos, não quero ter filhos. Aí agora inventaram o bebê, não sei o quê. É reborn, né? É isso? Falei certo? Gente, o que é isso? Daqui a pouco eu não preciso mais ter filho, é só ir lá e comprar meu filho. Faz só me obedecer, não vai me dar trabalho, porque as pessoas não querem ter mais trabalho. Por quê? Porque eu não quero mais servir. Quer dizer, todo o projeto de Deus para nos edificar, para que a gente viva nos relacionamentos, a construção de sermos mais parecidos com Cristo, e isso vem com servir, isso vem com se submeter, isso vem com humilhação, isso vem com humildade, isso vem com o amor vivido em atos, palavras e ações, está sendo roubado. Vocês entendem isso? Então, se maternidade não se torna um valor para mim, filho é pesado, maternidade é pesado. Tudo começa a se tornar pesado demais, porque eu não entendi o valor. E se para mim o que é do reino está sendo pesado, é porque os meus valores da terra não estão alinhados com os valores do céu. E existe uma oração que nós oramos, e que diz, a oração do Pai Nosso, que fala, assim na terra, como no céu. O reino sendo estabelecido aqui por nós. A palavra de Deus fala que nós somos embaixadores de Cristo. O que é um embaixador? Você sabe como é que funciona uma embaixada? Se tiver uma embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, naquele território, da porta para dentro, o que comanda ali não são as leis do Brasil, são as leis dos Estados Unidos. E o embaixador, ele representa esse país dentro de um outro país. É o que nós fazemos. Se eu sou embaixadora de Cristo, eu sou do reino. E eu estou aqui nesse tempo, porque isso vai passar. Mas eu não sou daqui, os meus valores não são daqui, os meus pensamentos não são daqui, a minha vida não é daqui, a minha roupa não é daqui, a minha forma de agir não é daqui, nada é daqui. Então eu estou aqui como embaixadora de Cristo para estabelecer valores de um reino. Entendem isso?
Não, mas isso aqui, epa, eu preciso então conhecer quais são os valores do reino. Porque muitas vezes nós estamos desalinhados porque nós nem conhecemos o que é valoroso para Deus. Ou até conhecemos, mas no nosso orgulho, nas nossas dores, na nossa ferida, a gente não quer se submeter. Gente, a melhor coisa que pode existir na vida de um ser humano, eu posso falar para vocês, é você ter o seu valor alinhado. É você saber o lugar das coisas e começar a colocar a ordem na sua vida. A gente começa a tirar pesos. A vida começa a ficar mais leve. Se Jesus não for um valor para você, abrir mão de certas coisas por causa dele é pesado demais. Se Jesus não for um valor para mim, abrir mão do pagodinho é pesado demais. Abrir mão daquilo ali que eu gosto, que me dá prazer, é pesado demais. Porque inconsciente ou consciente, não importa, entenda. Aquilo ali está sendo mais valoroso que Jesus para você. Por isso que você está com dificuldade de abrir mão. Por isso que você não está conseguindo. Tudo que é um valor para nós se torna um peso. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Tudo que é um valor, que não é um valor para nós, se torna um peso. Igreja, é assim na terra como no céu. É assim na terra como no céu. Nós temos uma escala de valores, é nosso, está aqui, está alinhando, e ela tem hierarquia. Entenda isso. Só que tem um ponto. Pega o que eu vou te falar no teu coração. Você cuida do que você valoriza. Você só cuida do que você valoriza. O que você não valoriza, você não cuida. Aquilo que, e observa bem, aquilo que você valoriza, se valoriza. Aquilo que você não valoriza, se desvaloriza. Se eu não me valorizo, eu me desvalorizo como mulher. E aí, eu passo a aceitar migalhas de homem. Eu passo a entregar meu corpo para qualquer homem. Eu passo a aceitar coisas na minha vida que não é o que Deus tem para mim. Por quê? Porque eu não estou me valorizando. Quando eu começo a descuidar de mim, mostra o quanto você se valoriza ou não. Homens, aquilo que você cuida, aquilo que você valoriza, gera valor. Cuide da sua mulher. Tem homem que coloca o dinheiro dele em muitas coisas, mas não investe para sua mulher ficar bonita. Eu não vou dizer para você, contrate um personal, que meu marido quase me matou quando eu falei isso, tá, gente? Se tem um personal aqui, nada contra você, tá? Mas dizem que é um perigo, né? Meu marido, não recomende isso, não. Mas invista. Invista naquilo que é importante. Invista naquilo que tem valor para você, porque aquilo vai se valorizar. E tem homem ou mulher que não cuidam do outro com medo de perder. Tem pais que não cuidam dos seus filhos, porque você está valorizando outras coisas em vez de valorizar o que importa. Tudo que nós estamos valorizando, gente, está crescendo, está gerando valor. Tudo que você não está valorizando, está se desvalorizando. Só que a gente tem deixado de dar valor para o que é do reino. E a gente tem feito crescer e dando valor a coisas que não são o que Deus tem para você e o que Ele pediu para você. Que não tem nada a ver com o reino de Deus. E aí a gente vai caminhando na nossa escala de valores. E aí eu posso até receber muitos ensinos. Eu posso até saber. Mas na prática, eu só cuido do que eu valorizo. É assim que a gente faz. O que você valoriza, você não deixa ninguém tocar. Você guarda. Você cuida. Se eu sou um homem e eu estou deixando de cuidar, eu estou deixando de proteger, já está falando do quanto você não está valorizando. Se eu como mulher estou deixando de cuidar da minha casa, cuidar dos meus, já está falando que você está valorizando mais a tua carreira, o teu sucesso, ou alguma coisa fora. Ou até mesmo você está valorizando mais a tua dor e cultuando as tuas dores. E isso virou o teu Isaac do que você está cuidando do que Deus colocou nas tuas mãos. Vocês entendem isso, igreja? Como isso é forte em nós. Eu quero fazer um alerta, gente, porque isso é urgente. Nós precisamos resgatar os valores de Deus.
Nós precisamos resgatar os valores dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, dentro dos nossos lares, porque o alinhamento de valores começa quando a gente vai para dentro da nossa casa e vai alinhar o que precisa ser alinhado no nosso lar. Para de querer ganhar fora, para de querer aparecer. O propósito e compromisso de Deus é com a tua identidade. Ele não quer que você apareça, Ele quer que você seja. Ele quer que você se torne. Então não queira fazer para fora, não queira ser para fora, é dentro. Olha para o teu lar. Alinha o que precisa ser alinhado dentro de você. Vai colocar as mãos na massa e fazer o que tem que ser feito pelo que verdadeiramente é valoroso. Como é que está a tua família? Como é que está a tua casa? Como é que está teu casamento? Como é que estão teus filhos? Como é que estão as finanças do teu lar? Como é que está teu corpo, a tua saúde? Isso fala do quanto você também tem se valorizado e cuidado de você. E se você não se valoriza, não espere que alguém vai fazer isso por você. Não espere. Ou a gente corrige a nossa escala de valores, gente, ou cada vez mais nós vamos ver o que nós estamos vendo. Casamentos destruídos, filhos aí, gente, totalmente desviados, filhos seguindo caminhos longe do propósito, finanças destruídas, lares desajustados. Vocês já ouviram aquela expressão que falam que igreja é um hospital, né? Gente, igreja se tornou um hospital porque as famílias estão doentes. A igreja é uma extensão da nossa casa. Cuida da tua casa, que a gente vai ter uma igreja saudável. A gente só está pegando o que a gente vive lá dentro e trazendo aqui para fora. Eu quero te perguntar, do que você tem cuidado? A tua atenção está em quê ou em quem? Verdadeiramente. Porque sabe qual é o nosso maior desafio? É que muitas vezes a gente até diz, por exemplo, Deus é meu maior valor, mas na prática não é. Minha esposa, meu marido é meu maior valor, mas na prática não é. Então, verdadeiramente, do que você tem colocado sua atenção? Em que ou em quem? O que toma mais teu tempo? O que toma tua energia? O que toma teu coração? O quanto a tua casa vive valores do reino, gente. O quanto na tua casa é estabelecida uma cultura de valores do reino de Deus. Qual é a tua escala de valores? O que é importante para você? Qual é a hierarquia disso na tua vida? A gente tem que olhar para a gente, se autoexaminar, se auto-perceber. Pedir para o Espírito Santo mostrar todos os espinhos, mostrar toda a nossa podridão, tudo que está errado em nós. Eu nunca tive problema de pedir, tá, gente? Eu orava, eu pedia mesmo, pedia meus sonhos, pedia tudo para Deus, nunca tive problema com isso. Nos últimos tempos, Deus tem me incomodado muito e hoje eu tenho tido dificuldade até de pedir. Porque o que eu tenho mais falado para Ele, eu não estou conseguindo mais pedir coisas para Deus. Eu tenho pedido para Ele, me mostra, me transforma o meu coração. Eu só quero a Tua presença, eu só quero ser apaixonada por Ti. Eu só quero que Tu mude a minha escala de valores. Esses têm sido meus pedidos. Porque eu entendi, gente, de uma vez por todas, e demorou, tá? Porque eu fui teimosa nesse processo. Porque muitas vezes eu fui para Ele, eu dava um jeito sem perceber de sair. Mas eu percebi que se isso aqui não estiver completo, as outras coisas vão sendo negociadas. E é muito fácil a gente ir negociando o inegociável nas nossas vidas. Então é lindo demais o que Deus quer fazer. Quem aqui está percebendo coisas na sua vida? Alinhamentos que precisam ser feitos. Quem quer resgatar isso? Porque nós temos um Deus tão maravilhoso que a gente pode resgatar isso, mudar isso. Ele quer, Ele tem prazer, Ele tem um compromisso de alinhar os nossos valores. Então a primeira coisa que você tem que ter é consciência, como é que está a minha escala de valores hoje. O que tem sido importante para mim? Eu preciso ter consciência. Guta, mas como é que eu sei? Eu estou confuso. Olha o que eu vou falar para você, presta bem atenção. Tudo que eu valorizo, eu celebro. Tudo que eu não valorizo, eu uso. Eu sei que é forte isso.
Mas tudo que eu tenho verdadeiramente valorizado na minha vida, eu celebro. Como assim, Guta? Meu Deus, meu sapato engatou, vai. Presta atenção. Se eu compro... É diferente um pai que compra um presente para um filho do que um pai que tira um sábado à tarde para andar de bicicleta com o filho. Você entende? Quando eu compro um presente para o meu filho é uma coisa. Mas quando eu paro tudo para andar de bicicleta com ele, eu estou celebrando a vida do meu filho. Quando eu estou com meu marido, mas eu estou sentada a uma mesa, a um jantar a dois no celular, eu não estou celebrando o meu marido. E aí hoje, eu fui almoçar com os apóstolos e a gente conversava sobre algo que eu percebo assim em detalhe, gente. O amor de Deus, porque Deus nos ama muito, apesar de nós. Apesar de tudo isso. Apesar de muitas vezes colocarmos Ele lá embaixo na nossa escala de valores. É impressionante o que é esse amor. E hoje, quando a gente conversava, eu comecei a linkar na minha mente o valor com a honra. Porque eu tenho sido tão honrada nesse lugar, gente, que ontem eu cheguei à noite e eu me emocionei aos pés do Senhor. Eu senti constrangimento do tamanho do amor de Deus por mim. Eu fui colocada na segunda vez num hotel maravilhoso. Cadê a dona do hotel aqui? Cadê? Ali? Meu amor, obrigada. Que Deus te abençoe. Que Deus te faça prosperar, te faça crescer nele. Gente, eu estou numa suíte presidencial. Maravilhosa. Filha do rei, eu sou filha do rei. Olha que coisa linda. E aí, sabe o que hoje eu falei para Deus? Assim, eu fui para a varanda, olhei aquilo. Gente, eu estou assim, se eu pular o cara no mar, também não é assim, né? Mas é quase. E eu olho para aquilo e Deus tem me ensinado uma coisa. Dinheiro é só dinheiro. Viu? Você está correndo tanto atrás. E às vezes a gente corre tanto atrás de algo que é só dinheiro. Quando Deus quer fazer algo na sua vida, não é o dinheiro que vai definir o que Deus vai fazer na sua vida. Ele faz. Ele constrange com o amor dele. Eu estou numa suíte maravilhosa de frente para o mar. Ontem eu fui conhecer Búzios, gente. Gente, eu amei Búzios. Eu quero voltar com meu marido. Eu quero ir para a banheira lá do meu hotel com meu marido. Eu quero ir para Búzios com meu marido. Eu falei para ele, tu tá com uma coleção aqui, eu divulgo para todo mundo que vai começar a ter uma pressão para você vir. Mas quando eu vi aquilo, quando eu conheci aquele lugar, os apóstolos estão me honrando nos detalhes. Gente, eu estou comendo que só e eu não como. Mas tudo isso me remete ao amor de Deus. Eu estou me sentindo valorizada, eu estou me sentindo importante. Sabe por quê? Porque o que você valoriza, você honra. Seja porque você valoriza a pessoa, seja porque você valoriza o que ela carrega, quem ela é. E não tem nada a ver com ele, porque Jesus morreu por nós, Jesus nos ama, Jesus faz tudo e não tem nada a ver com a gente, porque o que ele faz fala de quem ele é. Então eu honro por quem eu sou, eu valorizo por quem eu sou, não é pelo outro, é porque esse sou eu. Então, se o meu marido não merece, não tem nada que mereça que ele seja valorizado, eu simplesmente o honro e valorizo, porque essa é a mulher que eu sou. Eu valorizo e cuido da esposa que eu tenho, porque esse é o homem que eu sou. É isso, gente, é essa a identidade. Não é fazer esperando, não é fazer porque o outro, não é fora, é a construção do que eu sou. E aí a gente vai vendo que Deus, por exemplo, na minha vida, nessa viagem, está usando a vida dos apóstolos para dizer, sabe o que para mim? Eu te amo. Porque Deus usa os relacionamentos para nada mais do que falar do amor dele por nós. E sabe como ele quer que a gente faça isso? Usando pessoas para nos honrar, usando pessoas para cuidar de nós, mas também usando pessoas para nos ofender. Usando pessoas para nos confrontar. Usando pessoas para mexer com a nossa estrutura. Sabe por quê? Porque ele quer que você se faça uma pergunta. Como eu posso nessa situação ficar mais parecida com ele? Como eu posso nessa situação, Pai, te honrar e viver o teu valor e estabelecer reino?
Eu tenho que me calar. Mas isso é uma humilhação. Vai para a humilhação. Mas isso não é justo. Para com a tua justiça própria. É para esses lugares que o Senhor quer nos levar, gente. Porque é isso que nos amadurece, isso que molda o nosso caráter, é isso que estabelece reino. Gente, que evangelho é esse que se vende que você só ganha? Eu ganho coisas, eu ganho dinheiro, eu ganho sucesso. Parece que Deus só abençoa aquele que é isso, que é aquilo, que aparece, que faz, que isso e aquilo. Gente, isso não é evangelho. Se você for pegar a Bíblia, você vai ver apóstolo Paulo falando de perdas. Você vai ver que a cruz é uma grande perda, porque é uma morte. E a gente não quer perder nada. A gente não quer parar, a gente não quer sair de cena. A gente não pode passar por uma ofensa. A gente é cheio de mimimi. Cadê o valor do reino? Cadê a celebração? Será que você tem celebrado o seu casamento? Será que você tem celebrado seus filhos? As suas finanças? Você tem usufruído? Você tem cuidado? Você tem feito o que com o dinheiro que Deus colocou nas tuas mãos? Que na verdade Ele confiou a você, porque é dele. Nem seu é, nem meu é. E eu vou dizer para vocês, eu falei isso no culto das mulheres. Gente, há anos atrás eu já fui uma devoradora da minha casa. Porque eu descobri o seguinte, que a mulher sábia e a mulher tola, elas não são duas mulheres diferentes, ela é a mesma mulher. É qual você decide acionar. É qual você ativa em você. Eu já fui a tola que devorou, que destruiu. Quantas coisas eu podia ter feito com meu marido. E é maravilhoso eu poder olhar para mim, por causa de Jesus, e dizer, Ele está me transformando tanto, que hoje eu sou a mulher que tem consolidado tantas coisas maravilhosas, e construindo investimentos, e construindo coisas com meu marido. Mas um dia eu fui a devoradora, eu fui a destruidora. Como é que você tem cuidado do seu trabalho? Como é que você tem valorizado o trabalho que Deus colocou nas tuas mãos, não importa qual seja. Não importa se parece pequeno ou parece grande, não importa. O que você tem feito com o que Deus tem colocado nas tuas mãos? E olha o que eu quero falar para você. Existem 3 pontos. Existe um tripé do investimento no que você valoriza. Anota isso aí. Tudo que você valoriza, você coloca tempo, você coloca dinheiro e você coloca atenção. Ou um, ou outro, ou os 3, ou um pouquinho daqui e dali. Mas tudo que verdadeiramente você valoriza, você bota seu tempo, seu dinheiro ou sua atenção. É o tripé do investimento. Veja onde você está gastando o teu dinheiro, o teu tempo e tua atenção. Porque isso está falando que é isso que você valoriza. Se eu não consigo colocar na minha agenda 1 hora, 15 minutos diário, tempo para Deus, eu consigo passar 1, 2, 3, 4, 5 dias, uma semana, sem abrir a palavra, aonde verdadeiramente está o valor de Jesus na minha vida? Vocês sabiam, gente, que o muçulmano, ele ora 10 vezes no dia? O islâmico. Se você for começar a pegar as outras religiões, vocês vão ver que eles oram 10 vezes, 5 vezes e tal. E o cristão? Não é à toa que o islamismo está crescendo. Não é à toa que o cristianismo tem se enfraquecido, gente. Porque a gente não ora. Porque a gente se diz cristão, que ama e que tem Jesus como nosso Senhor. Mas a gente não valoriza o que a gente tem. O tesouro que nós temos, que é Cristo. Porque Ele é o nosso tesouro. Se você tem tudo e se você não tem Jesus, você não tem nada. Ei, deixa eu te falar, Jesus ele não tem que se encaixar na tua agenda. Você precisa entender que Jesus ele é a agenda. Jesus ele não é um encaixe. Jesus, olha o que eu quero te dizer, Jesus não é o teu Uber que você usa para te levar para um lugar, para te chegar em outro lugar. Jesus é o destino final. Jesus é o começo, Jesus é o início, Jesus é o meio, Jesus é o fim. Só que a gente está usando Jesus como Uber para me tirar daqui e me levar para cá. E quando eu conquisto, valeu, Jesus. E aí eu lembro da passagem lá, daqueles que foram curados e só um voltou para agradecer. Eu sei que esse versículo fala muito de gratidão, mas eu peguei outra coisa nessa palavra também. Para mim, um não só voltou porque é grato, mas um voltou para dizer, eu entendi que isso que o Senhor fez só foi o começo, agora eu quero caminhar contigo. Porque muitas vezes Jesus, ele sabe como pegar a gente, ele usa estratégias, ele faz algo para te pegar e quando ele fez, você o larga.
você o deixa. Você não precisa mais dele. Mas existem aqueles que continuam e permanecem. Aonde você coloca seu tempo, isso você dá valor. Aonde você coloca sua atenção, isso você dá valor. Aonde você coloca seu dinheiro, isso você dá valor. Você faz tudo pelo seu valor. Talvez nem você perceba, mas você tem feito tudo pelo que é valoroso para você. Se os valores de Deus forem maiores que o dinheiro para você, olha o que eu quero te dizer. Deus vai liberar os recursos. Mas primeiro, e Mateus 6,33 diz isso: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Sabe o que é buscar primeiro o reino de Deus? É buscar primeiro viver o que é valoroso para o reino. É viver e estabelecer reino. Porque se nós estivermos alinhados com os nossos valores, nos valores de Deus, do reino de Deus, todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Então, se as coisas não estão sendo acrescentadas na sua vida, é porque quem está desalinhado nos valores é você. E Deus quer que você se alinhe para que Ele possa te entregar o que Ele tem. Guta, como é que eu mudo isso? Começa comunicando em atos, palavras, de ações, o que agora vai passar a ser um valor para você. Mesmo que você perceba que não é. Talvez tenham pessoas aqui que estejam percebendo: meu Deus, eu não tenho tempo para minha casa. Eu não tenho tempo para minha família. A verdade é que eu estou descobrindo aqui que não, a minha família não é o valor que eu achava. Ok, está tudo bem, veio a consciência. Agora, de forma intencional, eu vou colocar ela como se fosse um grande valor para mim. O que eu posso começar a fazer? Que atitudes eu vou ter? Como é que eu vou dar atenção? Como é que eu vou colocar investimento? Como é que eu vou colocar tempo na minha família? É assim que começa a mudança, gente. Não tem mágica não, gente. Não tem romantismo. É vida real. É atitude. É intenção. Com uma grande diferença. Você está alinhando seus valores com o do reino. Espírito Santo está com você. Quando você achar que você não pode, que você não consegue, você vai ter o teu amigo do teu lado te capacitando, te impulsionando, te ajudando, te alinhando e te guiando nessa jornada. Mas tem que começar. Eu acho lindo, e esse versículo, gente, ele falou muito, 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 e tem falado ao meu coração. Mateus 19, 16, 30. Mateus 19, 16, 30 fala o versículo daquele jovem rico, quando Jesus se aproxima dele, e aí ele pergunta para Jesus: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Aí ele pergunta para Jesus: quais? Jesus responde: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aquele jovem diz: a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? E Jesus, que vê o coração, porque só Deus pode ver o coração, ele diz: se você quer ser perfeito, vá. Venda seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, esse jovem afastou-se, entristeceu-se porque tinha muitas riquezas. O que Deus está querendo aqui desse homem, sabe o que é? É porque Jesus conhecia o coração daquele homem. E para ele, obedecer os mandamentos, fazer aquilo tudo, estava tudo certo. Mas o que tinha ele não conseguiu entregar por Jesus. Se hoje Jesus aparecesse na sua frente e te pedisse aquilo que hoje você idolatra, você venera, você ama, você cuida, você dá tua atenção, de verdade, será que você entregaria por Jesus? O quanto ia ser difícil fazer essa troca? O quanto você era capaz de renunciar? O dinheiro aqui, gente, é só um exemplo. Porque para algumas pessoas pode ser o dinheiro. Mas talvez outras coisas estão sendo mais valorosas do que Jesus para você. E Jesus precisa ter o nosso coração, gente. Jesus precisa ser o número 1. Porque as coisas que vêm primeiro importam para Deus. Mexa na sua escala de valores.
Mexa hoje, comece agora. Comece hoje corrigindo o que precisa ser corrigido. Para mexer na minha escala de valores, há 4, 5 anos atrás, quando eu abri mão de algo muito grande que eu tinha em mãos, sabe o que Deus fez? Eu achava que Deus fosse me levar para viver o meu chamado e viajar para as nações e pregar e trazer emoções e falar de Deus. Deus me levou para dentro de casa. Deus me levou para entender que a mulher que eu achava que eu já era e tinha me transformado, que as conquistas que eu tinha no meu lar ainda não era o que Deus tinha para mim, mas Ele precisava me transformar. Ele precisava me construir, me tornar uma mulher de verdade. Uma mulher que o meu marido ia olhar para mim e ver essa transformação. Uma mulher que ia conseguir acessar o coração do meu marido em casa de uma forma muito mais profunda. Uma mulher que ia arregaçar as mangas e ia fazer o que tem feito. Uma mulher que ia aprender a sair de cena. Para que isso nunca tomasse o meu coração. Porque esse lugar aqui, gente, é um lugar de vaidade. Esse lugar aqui é um lugar de brilho. A gente fica mais bonito, mais inteligente. A gente se torna mulher de Deus só porque está no púlpito. E não é isso, gente. O que nos faz de verdade, a nossa escala de valores é construída. É na mulher e no homem que nós somos, para os nossos. Porque eles são os que mais nos desafiam. Por isso que casamento é escola de caráter. Porque o teu casamento, gente, não tem isso, não. Casamento é para fazer o outro feliz. Casamento é para ser feliz. Tá tudo errado. Casamento é para você todos os dias ficar mais parecida com o caráter de Cristo. A maternidade é o lugar que vai te tornar mais parecido a paternidade com o caráter de Cristo. Porque você vai servir, você vai se doar, você vai sair de você. Isso é evangelho. Olha como Deus falou meu coração através da vida dos apóstolos. Olha como Deus, Ele quer falar no nosso coração e ministrar na nossa vida e nos ensinar. Porque vocês acham que eu não vou sair daqui querendo honrar e cuidar mais e fazer mais pelas pessoas que são importantes? Vocês acham que eu aprendi aqui com o que eu recebi de vocês? Ah, Guta, mas você não sabia disso? Sabia, gente. Mas Deus é tão maravilhoso que a cada encontro com Ele, a palavra é viva, ela vai entrando diferente, ela vai entrando mais, ela vai fazendo algo novo em você. Eu saio daqui disposta a honrar mais, a amar mais, a cuidar mais, a servir com todo o meu coração as pessoas que merecem a minha honra, o meu cuidado e o meu valor. E não são os de fora, gente. Os de fora precisam ser uma extensão dos de dentro. Deixa eu falar para você, eu já vou finalizar. Perdão e cura são valores. Olha o que eu quero falar para você. Perdão é valor de Deus. Perdão não é da terra, gente. Perdão é dos céus. O que vem dos céus é valor. Casamento foi construído e pensado por Deus. É valor. Perdão é valor. Por isso que a gente não consegue sem Jesus. Porque na nossa carne a gente nunca vai perdoar. Cura é valor. E perdão, cura, casamento, filhos, tudo isso, gente, é mais importante, mais valoroso para Deus do que o dinheiro. E você negocia muitas vezes isso tudo pelo dinheiro. E eu sei que para muitos aqui não é o dinheiro em si. É uma busca de uma identidade que você acredita que o dinheiro pode te dar, ou o status pode te dar, ou o carro novo pode te dar. Ou a casa pode te dar. E eu não estou falando apologia que você não tem que ter dinheiro, não, gente. Tenha. Se Deus quiser prosperar na sua vida, prospere. Mas antes, alinhe os teus valores para que o dinheiro nunca te tenha. Para que o teu dinheiro seja para servir o reino de Deus. E não que seja para servir você e suas emoções. É aí que está o desalinhamento. A tua escala de valores define como você vê o mundo. Como você interpreta. Como você pensa sobre as coisas, como você julga, como você enxerga o próximo. Tudo tem a ver com o teu valor. Deus está mexendo com a nossa estrutura para remover os fundamentos que foram construídos. Eu comecei aqui quinta-feira, e quem são as mulheres que estavam aqui quinta? Levanta a mão para eu ver vocês. Eita, estava uma turminha boa aqui. Quinta-feira eu comecei a falar e a gente fez ali uma ferramenta para você perceber os fundamentos. Porque eu acredito verdadeiramente, gente, que Deus está dando uma sacudida no povo dele, em nós que somos filhos. Sabe por quê? Porque Deus está pedindo de nós
fundamento. A gente negociou o fundamento. A gente atropelou processos. E Deus está dizendo, nem que você pare tudo, nem que você tenha que voltar, nem que você tenha que sair. Vai no fundamento. Então, quinta-feira nós falamos de fundamentos. Nós começamos hoje falando sobre como está a sua mente, os pensamentos. E nós estamos fechando aqui, trazendo o quê? Alinhe seus valores. Deus quer mexer com a tua estrutura. E quando você mexe na tua estrutura de valores, é porque Deus está mudando o teu fundamento. Gente, eu trabalhava numa empresa que os meus finais de semana era dando treinamento, era inteligência emocional, eram vidas transformadas. Eu falava de Jesus também. Uau, era maravilhoso. Eu vivia a minha missão, eu vivia o meu propósito. Se você perguntar para mim, Guta, se te oferecerem 3, 4, 5 vezes mais do que você ganhava, você voltaria? Não, por dinheiro nenhum. Sabe por quê? Porque eu não negocio o final de semana com meu marido. Porque eu não consigo mais. E eu vejo que isso foi um alinhamento dentro de mim, porque antes eu negociava. Porque outras coisas eram mais importantes. Eu não abro mão. Eu estou aqui. Hoje é pontual para eu estar no final de semana fora tudo. Porque o meu marido trabalha intensamente durante a semana. Então, quando ele está em casa, eu sou dele. Eu sou para ele, para servi-lo, para amar, para estar junto, para reclamar também, para fazer tudo. Para fazer as coisas, né, que marido e mulher faz, para tudo, gente. Mas é desse jeito. Mas isso eu não fazia antes. Hoje podem me oferecer quantas coisas eu já consigo hoje dizer não. Tu sabe por quê? Porque em tudo eu olho e vejo e falo o que hoje bate forte no meu coração. É o que é de Deus, é o que é do reino, é a minha casa, é a minha família. Eu consigo ver isso. E mesmo assim, o que eu comecei dizendo para vocês? Deus me revelou no início do ano que ainda tinha um monte de coisa a ser aliada. Porque às vezes a gente acha que está tudo bem. E Deus vai mais profundo. Porque Ele quer fazer uma obra completa em nós. A obra dele é linda, é poderosa, é completa. Então Deus quer mudar é fundamento, gente. É base. É onde tudo foi construído de forma errada. É onde solidificou você. Sucesso, gente, deixa eu falar uma coisa para você. Sucesso é estar no centro da vontade de Deus. Nem que isso vai te fazer nunca viver aquele sonho. O importante é que você viva o sonho de Deus. Nem que isso te custe tudo. Isso é sucesso. Eu quero dizer para você que tem uma mãe aqui, que tem um pai aqui, que tem uma esposa aqui, que tem um marido aqui, que tem uma filha, que tem um filho, que tem uma amiga, que tem um servo, que tem um líder, que tem um pastor sufocado aí dentro, que precisa sair para fora. Sufocado por uma escala, por uma carga, por pensamentos, por medos, por tudo que você aprendeu como uma verdade. E você não consegue alinhar, porque você tem medo de perder isso, porque você aprendeu que essa é a verdade. Mas eu quero te dizer que não é. Deus, Ele não está querendo te punir, entenda, Deus quer te curar. Deus, Ele não quer te punir, Deus quer te curar. Os fundamentos que temos hoje, foi o que nos trouxe até aqui. E os fundamentos que nós vamos construir em Deus vai nos levar para um outro lugar. Eu quero te dizer aqui nessa igreja que você é a terra que Deus quer sarar. Você é essa terra que Ele quer tornar frutífera, forte. Uma terra poderosa. Uma terra que vai reverberar. Uma terra que vai poder levar seus filhos para o altar de forma santa, pura. Uma terra que vai sentar à mesa e vai ter oração e vai ter palavra. Uma terra cheia da presença de Deus. Uma terra que quando abrir a boca as pessoas vão sentir algo que elas não vão saber explicar. E é a presença de Jesus na sua vida. Uma terra que lança palavras de vida. Uma terra que perdoa. Uma terra que não se ofende. Uma terra que ama de verdade. Uma terra que se deixa ser usado e faz como Maria. Se cumpre em mim a tua palavra. Que faz como Davi, que quando assumiu, que foi e tomou Jerusalém, a primeira coisa, traz a arca. Porque Davi entendeu, eu quero a presença. Essa é você. Deus não negocia o que vem primeiro. Fala isso para quem está do teu lado. Deus não negocia o que vem primeiro. Fala assim para essa pessoa, o que vem primeiro importa. Muitas coisas têm nos roubado de Deus. E eu quero te dizer, povo de Deus, o que Deus está querendo ajustar em nós são as nossas motivações.
O problema muitas vezes não é o que você está fazendo, é o que te move a fazer o que você está fazendo. Muitas vezes o erro não é em si, a obra em si, o trabalho em si, mas é o que está te movendo a fazer. Deus quer alinhar teu coração, Deus quer mudar tua motivação, para que você faça aquilo na motivação certa, pelo motivo certo, pelo propósito certo, para alcançar o que precisa ser alcançado. Oh meu Deus, Deus nos deixou a escolha de amá-lo. Gente, Deus nos deixou de forma livre para amá-lo. Ele não nos obrigou. Ele não quer que isso seja um peso, Ele não quer uma obrigação. Ele quer uma escolha por amor. Por amor a esse Deus que entregou tudo, que fez tudo por mim. Se eu sou o maior valor dele, a ponto dele entregar a vida dele por mim, por que ele não pode se tornar a coisa mais valorosa e importante da minha vida? Que lugar eu estou dando para esse Deus maravilhoso, que me ama, que me salva, que me resgata? Eu quero dizer para vocês, igreja, Ele está te chamando hoje. Ele está te esperando hoje. Para um novo tempo, para um alinhamento de valores, para uma mudança de motivações. Tem gente que faz para ser amado, para ser reconhecido, para ter isso, para ter isso, para ter isso. Não! Não é para ter, é para ser, é para se tornar. Deus nos criou para Ele, para que a gente o buscasse. Nós fomos criados para Ele, para buscá-lo. E olha como Ele é tão lindo e maravilhoso que o benefício ainda é nosso. Todo o benefício vem para a gente. É para que Ele nos encha, gente. Por isso que a gente tem que buscá-lo de todo o coração. Jeremias fala algo maravilhoso no capítulo 29, 13. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem. Vamos lá, igreja? De todo o coração. É quando a gente buscar com tudo que a gente tem. E ele ainda diz mais no 14. E eu me deixarei ser encontrado por vós. Então entende que é do interesse dele. Que ele está doido para ser encontrado. Que ele está doido para se revelar. Que ele quer fazer você ter experiências com ele. Que ele quer alinhar teus valores. Que ele quer te guiar nas tuas menores e maiores decisões da tua vida. Em tudo ele quer estar presente. Ele quer isso, Ele quer que você entenda que é Ele. Só que a gente está como Isaú, gente. A gente está se contentando com um prato de lentilha. A gente está se contentando com pouco. John Piper, ele diz, nosso problema não é a busca pelo prazer, é se contentar com muito pouco. É achar que esse prazer imediato é muito. Então a gente se contenta com tão pouco, podendo ter tudo. E foi o que o apóstolo Paulo entendeu. Por isso que tudo se tornou esterco. Sabe quais são os maiores inimigos que a gente tem? Muitas vezes a gente olha, o pecado. É quando eu estou numa vida de pecado. É sim também. Mas existe um outro inimigo que tem nos roubado de Deus. Que tem nos roubado de alinhar nossos valores. As distrações. As pessoas estão muito ocupadas. Já observou como a gente está ocupado demais? Ocupado, busy demais, está muito ocupado. O que você está fazendo e escolhendo que está te afastando? O que você está fazendo e escolhendo na sua vida que está te afastando de Deus? Porque lá no Éden, todos os dias naquele horário, Deus estava lá no lugar do encontro. Quando houve o pecado, olha o que eu quero dizer para você. Não foi Deus que deixou e faltou o lugar do encontro. Foi Adão e Eva que deixaram de ir para esse lugar. Deus continua permanente no lugar do encontro com você. Quem está se afastando e que não está indo para esse lugar é você. Ou pelo pecado, ou pelas distrações do dia a dia, que não quer dizer que sejam coisas ruins, mas são as distrações, as tuas ocupações que podem estar te roubando dele. Nós buscávamos Deus intensamente. Depois que Ele dá o que a gente quer, a gente para. Eu vi uma pregação do Luciano Subirá e ele citou um homem, eu esqueci o nome dele, gente, mas ele escreveu o livro O Homem do Céu. Eu acho que é alguma coisa assim, né? Por aí o nome. Ele foi um grande missionário, gente, um grande missionário, e ele viveu numa terra, num tempo, ele viveu assim grandes perseguições, sofrimentos por perseguições incríveis.
E ele veio no Brasil. Então, o Luciano Subirá conta que quando ele veio no Brasil, eles organizaram um grupo, receberam, fizeram lá, prepararam, ele deu a palavra. E no final, eles foram perguntar para ele o que ele achou daquilo tudo e tal. E ele compartilhou assim com ele, ele falou: o que vocês vivem aqui é pior do que o que a gente vive. Aí eles se assustaram. Como assim, pastor? O senhor está dizendo que é pior? Vocês sofriam perseguições a níveis assim, gente, que a gente nem acha que acredita, que existe. Vocês sofriam isso, aquilo. Ele falou, só que tem um porém. As perseguições só nos aproximavam de Deus. Vocês têm um inimigo pior do que as perseguições. Vocês têm as distrações que têm afastado vocês de Deus. São as nossas ocupações que têm justificativa, que tem cara boa, que não tem nada demais. As coisas que a gente até está fazendo de forma justa, que tem nos afastado, gente, do lugar mais importante e da presença mais importante. Amém? Eu quero finalizar isso aqui trazendo uma passagem. Em Mateus 13:44, diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Aquele homem entendeu o tesouro que ele tinha encontrado. Se você quer mudar seus pensamentos, Deus vai querer mudar seus fundamentos. E para mudar seus fundamentos, você vai ter que fazer um alinhamento dos seus valores. Você vai ter que alinhar tudo. Colocar tudo em ordem dentro de você. Talvez você esteja percebendo que está tudo bagunçado. Talvez você esteja percebendo que algumas coisas estão fora do lugar. Mas eu quero falar que tudo começa se a gente está disposto a atender esse chamado. Sabe para quê, gente? Para que a gente não passe a mensagem, mas para que a gente se torne a mensagem. Deus está nos chamando. Deus está chamando você nessa noite. Não foi por acaso que você veio num sábado à noite aqui. Não foi por acaso que eu estou aqui te transmitindo essa mensagem. Não foi por acaso que você ficou aqui. Talvez algumas pessoas foram embora, mas você permaneceu. Porque Deus está te chamando para um alinhamento de valores. E eu vou deixar agora, o Gustavo vai colocar uma música. E eu quero que você só fique muito à vontade. Se você quiser ficar na sua cadeira, se você quiser se ajoelhar no seu lugar, se você sentir no seu coração de sair do seu lugar e vir até o altar, fique à vontade. É você e Deus. Não existe um padrão. Mas eu quero que você nessa noite se permita ouvir esse chamado de Deus para um tempo de mudança de mentalidade, para um tempo de restauração e reestruturação de fundamentos, para um tempo onde Ele quer alinhar os teus valores. Porque se você estiver disposto, eu quero dizer para você, porque eu acredito nisso, eu creio nisso, eu vivi isso e estou vivendo isso. Se você estiver disposto a esse alinhamento, Deus vai fazer algo poderoso com você. E você vai conhecer isso e entender esse lugar. E cada um Ele vai tratar de uma forma. Comigo tem sido de um jeito, com você vai ser de outra maneira. Porque Deus conhece o teu coração. Ele sabe os ídolos que você tem levantado. João Calvino, ele dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E Deus quer arrancar tudo. Porque para que Ele alinhe os nossos valores, Ele verdadeiramente precisa entrar no lugar que é dele, para que Ele faça todo o outro conserto que precisa ser feito. Então eu quero deixar que você agora, se puder apagar um pouquinho as luzes, que vocês fiquem à vontade. E deixe o Espírito Santo de Deus, sinta Ele te mover, não tenha vergonha, esqueça quem está do seu lado. É o seu momento agora, de entregar, falar, pedir, abrir teu coração para uma reestruturação, para um alinhamento, para uma mudança, pedir perdão, confessar. Porque você talvez venha perceber quantas coisas você negociou, que você está deixando tudo trocado, que você não está fazendo, que você tem valorizado coisas que não são importantes, que não são do reino. Mas deixa Deus falar o teu coração. Confessa o teu pecado,
pede ajuda, se submete, se ajoelha, se rende nessa noite. Essa não pode ser mais uma noite. Essa é uma noite separada e escolhida para você, para um novo tempo que o Senhor quer estabelecer ainda em 2025 na sua vida. Ainda em 2025. Amém. Deus está te chamando para algo nessa noite. Oh, meu Deus. Coração se aperta, eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto. Talvez você esteja tão cansado, tão cansada. Coração se aperta ao ouvir me chamando. É hora de você se entregar. É hora de você se entregar de verdade. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Quais são os valores do reino que precisam ser inseridos hoje na sua vida? O que é do reino que você não tem vivido, que você tem negociado? O quanto você tem celebrado teus filhos, tua casa, tua família? O que Deus entregou e colocou nas tuas mãos? O quanto você tem valorizado as pessoas que importam, que estão ao teu lado, seja teus discípulos, seja teus líderes, sejam teus amigos, seja teus irmãos, seja teu pai, tua mãe, teu filho, tua filha, teu marido, tua esposa, uma pessoa que Deus colocar na tua frente. Deus está te chamando. Deus quer alinhar você de dentro para fora, mudar tuas estruturas, teus valores, teus pensamentos, teus sentimentos. Tira todo o peso. Muda o que tem conduzido você. Simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz, nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós, nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir
você, igreja, só a igreja, eu quero que você cante. Eu quero que você declare a Ele que você vai correr ao encontro dEle. Vai, igreja, se levante, cante, declare. Levante suas mãos para o alto. Se renda, se renda. Oh, meu Deus. Só a igreja. Eu quero ouvir a voz de vocês. Só você e Deus. Só você e Deus. Oh, irabalarabara. Não há como. Teu chamar. Deus está chamando. Para de dizer não, para de rejeitar. Te lança, rompe, entrega. Senhor, eu quero aqui, Pai amado. Eu quero te pedir perdão, Senhor. Eu quero te pedir perdão, Senhor. Em nome dessa igreja, Pai. Por todas as vezes que não te buscamos, Pai. Por todas as vezes que colocamos tantas coisas na Tua frente, Pai. Por todas as vezes que nos contentamos com coisas tão pequenas em relação ao que é o Senhor. Senhor, nos perdoa, Pai. Nos perdoa de negociarmos o que é do Teu reino. Nos perdoa de valorizarmos coisas que não são importantes, Pai. Senhor, vai alinhando os nossos valores, Pai. Vai alinhando valores dessa casa, Pai. Vai alinhando corações aqui. Vai alinhando e vai mostrando o que verdadeiramente importa, Senhor. Vai trazendo pais aqui para colocarem seus filhos no lugar que são deles. Mães para colocarem a maternidade no lugar que é dela. Maridos colocando suas esposas no lugar que elas merecem. Homens, mulheres valorizando e cuidando dos seus maridos. Senhor, traz aqui e desce uma honra nesse lugar. Desce sobre as pessoas honra. Que elas honrem. Honrem, Pai. Honrem com emoções saudáveis seus líderes, Pai. Honrem seus pais. Honrem seus filhos. Oh, Senhor. Senhor, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa porque até aqui negociamos o Senhor. Nos perdoa por ter até aqui. Porque até aqui fizemos tantas coisas, Pai. Trocamos o Senhor por nada, por esterco. Mas hoje, nessa noite, nós queremos dizer sim para Ti. Nós queremos dizer não para nós. Nós queremos Te pedir ajuda, Pai. Porque não será fácil muitas vezes. Mas nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Nos incomoda quando nós estivermos, Pai, fazendo aquilo que o Senhor não se agrada. Nos incomoda quando nós estivermos negociando os nossos valores. Nos mostra, Pai. Gera em nós os valores do reino de Deus. Nos levanta como embaixadores do Teu reino para estabelecer o que é do Teu reino, Pai. Oh, Pai, mexe com a nossa estrutura. Muda quem somos. Transforma o nosso coração. Muda tudo, Pai. Muda tudo em nós. Nós precisamos de Ti, Pai. Nós precisamos de Ti.
Nós hoje, Pai, ouvimos o Teu chamado. E nós queremos dizer sim ao Senhor. Nós queremos dizer sim a Ti. E te dizer que nós te amamos. Que o Senhor é tudo o que precisamos. E que mesmo que a gente não sinta isso, eu quero te pedir que nos corações que não possam ainda sentir isso, que o Senhor brote amor. Que o Senhor possa fazer com que vidas aqui se tornem apaixonadas por Ti. Que se levante homens e mulheres que estabelecem reino de Deus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Eu não sei se tem aqui alguma vida que nunca se entregou verdadeiramente para Jesus, que nunca fez uma confissão sincera e disse: o Senhor, a partir de hoje, é o Senhor da minha vida. Se existir alguém aqui que ainda não fez isso e que quer fazer hoje, levanta a tua mão para eu ver você. Só me ajuda que eu estou sem óculos. Levanta bem. Mas se tiver alguém aqui que ainda não entregou sua vida e que hoje entendeu que precisa entregar sua vida para Ele, levanta sua mão para eu te ver. Eu quero só ver você. Eu quero só ver você, se tiver. Se não tiver ninguém ainda que não fez isso, talvez você hoje percebeu o quanto você estava distante. Talvez você tenha negociado muito a Jesus. Você quer voltar. Você quer queimar. Você quer ser intenso. Você quer colocar Ele em primeiro lugar. Então, se você precisa voltar para Ele, se você quer acender por Ele, queimar por Ele, levanta a tua mão que eu quero ver você. Eu quero ver você aqui. Tem mais alguém? Não fique com vergonha, não pense em nada. É agora a sua mudança de mente. Se você está sentindo isso arder no seu coração, eu quero só ver você aonde você estiver. Aqui, ali. Eu posso pedir um favor de vocês? Por favor, vocês poderiam vir aqui só para eu orar por vocês? Eu só quero orar por vocês. Eu só quero orar. Orar por vocês que hoje querem queimar, que estão se entregando, voltando, queimando por Jesus. Estenda suas mãos para cá, você. Estenda suas mãos para cá. Se você está sentindo seu coração queimar, mas alguma voz, lembra de um pensamento? Não deixe esse pensamento te atrapalhar. É hora de romper. É hora de se lançar. Um irmão aqui me buscou. Cadê você? Está ali. Ele compartilhou algo que enquanto eu ministrava, veio o coração dele. Eu achei isso tremendo. Ele disse que ele lembrou muito quando eu pregava da mulher do fluxo de sangue. Porque ele disse que ela acreditou. As condições não deixavam. Mas ela acreditou por um pensamento que ela teve. Ela se lançou na cura dela. Não vai acontecer se você não se lançar. Então venha. Crê que existe aqui algo que é profético. Crê que existe algo aqui que Deus está fazendo. Então venha para frente. Eu só quero orar pela sua vida. Eu só quero declarar o novo de Deus para você. Então se você hoje ou quer entregar sua vida, ou quer voltar para Jesus e quer queimar para Ele, só vem aqui. Tem mais alguém aqui para vir? Todos vocês estão voltando? Tem alguém entregando a primeira vez? Você está entregando a primeira vez? Como é seu nome? Soraya? Oh meu Deus, coisa linda. Gente, eu não consigo deixar de me emocionar quando eu vejo uma vida sendo entregue. Meu coração arde. Sabe por quê, Soraya? Porque um dia eu estive aí. Eu não acreditava, eu falava até mal de crente. Mas Jesus mudou a minha vida. E Jesus vai mudar a tua vida. Recebe o que eu estou te falando nessa noite. Você vai lembrar de mim. Um dia você vai me procurar e falar: você lembra de mim? Se eu não lembrar, tu já me perdoa, tá? Mas você tem um pai. E você está voltando para a casa do pai. Alguém que mais é a primeira vez? Que está se entregando? Ela aqui também? Você, meu amor? Está voltando? Amém. Amém. Tem mais alguém? Vocês estão voltando aqui? Quer queimar mais? Quem é que quer queimar mais? Só ele, gente. Essa igreja não quer queimar, não. Olha, eu quero profetizar. Apóstolos do meu coração, porque vocês não têm noção como eu já amo a vida de vocês. Eu quero profetizar
que essa igreja vai ser conhecida por uma igreja que queima Jesus e chora e clama por Jesus. Por uma igreja que busca Jesus no secreto. Por uma igreja conhecida por pessoas que têm vida de oração, que vivem valores do reino, casas e lares curados e transformados. Famílias, porque uma família transformada, um homem levantado, uma mulher levantada, são gerações curadas. Filhos, eu quero declarar que os teus filhos, que os filhos dos teus filhos, que os filhos dos teus filhos louvarão ao Senhor e viverão uma vida cheia da presença de Deus. Oh, meu Deus, quem está sentindo isso que eu estou sentindo? Porque eu estou queimando. Eu estou queimando. Queima, meu amor. Bora queimar com a tia? Bora com Jesus? Então todo mundo quer queimar? E vocês de uma forma especial que estão aqui. Eu quero que você, nós vamos fazer uma oração junto com a Soraya, que está entregando a primeira vez. Amém? E nós vamos, enquanto a gente ora, a gente vai pedindo para o Senhor. Você também é a primeira vez, vocês dois, o casal. Que coisa linda! Eu achei que você estava acompanhando. Como é seu nome? João Vitor. Gente, um casal na presença do Senhor. Que coisa linda. Sejam bem-vindos a essa casa. Vamos orar pelo João Vitor e pela Soraya. Amém? Coloca a mão no coração de vocês e vocês vão estar intercedendo aí. Enquanto isso, vocês vão estar pedindo para Jesus queimar. Eu queria que vocês repetissem essa oração junto comigo, amém? E vocês que estão voltando, que estavam afastados, se tem alguém aqui, não? É queimar mais? Então bora, eu gostei disso, tá? Como é seu nome? Eliano. Heleno, eu vou te ver queimar. Homem de joelho no chão e oração. Amém? Repete comigo, tá? O que foi, meus amores? Tá, me ajuda a botar ela aqui, que ela é baixinha. Segundo a amiguinha dela, na verdade é porque ela ainda está crescendo. Vem pra cá, meu amor. Fica aqui do lado da tia. Ora com a tia? Ora? Então pronto, vamos lá, vocês vão nos ajudar, tá? Coloca a mão no coração. E vocês vão repetir junto comigo. E a igreja junto, amém? Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu declaro neste altar, neste dia, que a minha vida é sua. Que o Senhor, a partir de hoje, passa a ser o Senhor da minha vida. Toma o meu coração, toma a minha mente, toma a minha casa, toma a minha família. Hoje eu entrego ao Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida e me transforma conforme a tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Amém, meus amores. Amém? Os céus hoje estão em festa. Aleluia! E eu quero dizer para vocês, para esse casal lindo, que a partir de hoje tem uma família nos céus e tem uma família na terra que vai acolher e cuidar de vocês. Eu queria que vocês olhassem para essa grande família aqui, ó. Coisa linda. Que lindo, gente. Oi, meu amor. Deus abençoe. Amém? Apóstolo, quem é que vem aqui? Está aqui, minha apóstola querida. Amém, meus amores. Queridos, nessa hora, debaixo dessa palavra e dessa nuvem